Bom, Carmen, seguindo, qual tu considera então que é o maior risco psicológico do processo de envelhecimento e o nosso papel diante dele, né, enquanto profissionais? Bom, Luciana, assim, Luciane, o risco maior, né, que um sujeito que ao longo deste processo de envelhecimento é o isolamento social e afetivo, né? Porque o fato, né, e isso às vezes é comum, do sujeito que envelhece, então que deixou de trabalhar, que já perdeu amigos, que por várias outras restrições, que ele tenda, né, que ele possa ficar mais isolado. Isso do ponto de vista intrapsíquico e social e pessoal e psicológico é realmente grande, porque diminui a troca libidinal. Então, esse processo, que não tem nada que nos desafie mais, que nos possibilite fazer transformações, que nos inquiete mais do que a relação com o outro. Então, e claro, se a gente for falar do ponto de vista intrapsíquico, é esse trânsito, esse fluir entre a energia, né, o que a gente chama de libido do eu e libido do objeto. Então, na medida em que o sujeito tende a se isolar socialmente e da família, das relações, a tendência é que este fluir, essa troca de energia diminua e, obviamente, que essa libido que deveria ser investida nos objetos, nos ideais, nos projetos, acaba voltando para o eu e o sujeito acaba vivendo um quadro de toxicidade de libido no eu, que muitas vezes reverte em quadros hipocondríacos, que é bastante comum, né? O sujeito vai se tornando, que é outro fator que confunde-se muito ao longo do envelhecimento, que é o processo de apatia que vai levando ao problema que eu diria não é nem só do sujeito que envelhece, né? Hoje em dia é um problema universal, que é a questão ligada à depressão, né? Então, o sujeito que vai se tornando apático, apesar que isso não é um privilégio do envelhecimento, isso é uma questão do sujeito, né? Independente da idade biológica, né? Então, a pessoa, mas no envelhecimento isso tende a aumentar, e este é o maior risco psíquico, porque esse isolamento social, afetivo, interpessoal tende a que esse fluir da libido entre eu e os objetos diminua, e esta libido que fica represada, digamos assim, no eu, como tudo que não flui, fica tóxico, né? E isso possibilita que o sujeito desenvolva patologias do ponto de vista psíquico. E algo que as pessoas muitas vezes não se dão conta, que o sujeito começa a ficar apático, e da apatia para a depressão o limite é muito tênue.